What's your favorite scary movie? A franquia Premonição completa 25 anos esse ano e temos o retorno depois de 14 anos com Premonição 6. E com isso estou fazendo um esquenta para a estreia do 6º filme e revisitando todos os filmes da franquia. E agora já chegamos na reta final com Premonição 5. Com certeza durante vários anos esse filme fechou a franquia com chave de ouro, trazendo a franquia de volta ao eixo depois do péssimo Premonição 4. Mas se vocês ainda não me conhecem, prazer, meu nome é Breno Bicalho. Sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede Investiga. E como eu disse, estamos no esquenta Premonição. E estou prevendo nesse exato momento de que até o final desse vídeo vocês vão dar um like, se inscreverem no canal. Então bora para a crítica completa de Premonição 5. Aqui temos a premissa básica da franquia. O visionário Sam tem uma visão de uma ponte colapsando e ele consegue salvar várias vidas, e depois os sobreviventes vão morrendo um a um na ordem que deveriam ter morrido no acidente. Mas aqui temos uma surpresinha inesperada no final, o que muda completamente o filme e também a linha do tempo da franquia. Mas eu amo que esse filme, galera, traz de volta a essência da franquia, com a sua atmosfera mais macabra, paranoica, com a presença da morte constante, mas que ao mesmo tempo também abraça aquele lado cômico, com humor ácido, que às vezes pra mim aqui me incomoda um pouco, mas não chega a ser algo exagerado, igual no 4º filme, que não se leva nem um pouco a sério. Pelo menos aqui em Premonição 5, nós passamos um tempo com os personagens antes do acidente acontecer, e vemos a personalidade de cada um e a interação entre eles. Aqui nós temos a Candace, que é uma ginasta supersticiosa, prestes a competir, que não gosta da Olivia e namora o Peter. A Olivia é aquela garota festeira bem sensual, mas que também tem suas vulnerabilidades e medos. Isaac é o típico mulherengo aproveitador que não gosta dos seus colegas de trabalho e se acha demais, super egocêntrico, narcisista. O Nathan cuida da fábrica da empresa e tem uma rixa com o Roy, um dos funcionários. O Dennis é o chefe, mas às vezes ele é um bobalhão. O Peter, que é o personagem que mais sofre o luto do filme, ele acaba se transformando num dos vilões, olha que legal, abraçando o seu lado sombrio e assassino. A Molly é a típica girl next door, que termina seu relacionamento com Sam para que ele possa seguir o seu sonho. E Sam, obviamente, é o visionário que precisa lidar com o peso da premonição e tentar entender a lista da morte para salvar os sobreviventes. Ele ainda sofre um dilema entre ficar com o amor da sua vida ou aceitar o emprego dos sonhos como chefe de cozinha em Paris. Uma escolha realmente muito difícil. Ele é um bom visionário, galera, mas realmente nada demais aqui. Mas eu gosto muito da cena dele lá no restaurante, onde ele pode morrer de várias formas lá e cria um suspense ali nessa cena. Acho muito legal. Porque, querendo ou não, uma cozinha de restaurante é bem assim, letal, não é mesmo? E ele e a Molly acabam fazendo um casal bonito juntos, mas se tivesse o melhor diálogo, evitaria esse drama do término ali, galera. Um diálogo no relacionamento realmente é uma coisa muito importante. E eu gosto bastante também da cena da interação dos personagens após o acidente. Cada um vai lidando de uma forma diferente com o que aconteceu com eles. Então aqui também temos um elenco adulto novamente. E sinceramente, galera, comparado com Premonição 2 e 4, esse é o meu elenco adulto favorito. Então assim, os personagens apresentam nuances e não são meros estereótipos. O acidente inicial também é um dos meus favoritos, com a ponte suspensa, mas aqui ainda há uma falha em criar um suspense e desconforto de que algo ruim vai acontecer, principalmente em relação ao Sam. Mas a execução do acidente é ótima. Creio que essa é uma cena de abertura que tem mais ação, por conta dos personagens poderem lutar mais ali para sobreviver a um caos mais generalizado. E as mortes também são muito boas e criativas. Cada um morre de um jeito completamente diferente e consegue explorar muito bem o cenário da ponte. O CGI também está na medida certa aqui. Além de trazer algo inédito, o visionário não é o último a morrer na premonição. Temos a Molly no final,
que fica a dúvida se ela morreria ou seria a única sobrevivente do grupo lá no acidente. O que também gera um questionamento, né, uma reflexão sobre o destino dela. Será que ela seria a única sobrevivente mesmo? Será que ela morreria depois do Sam? Porque o Peter tenta matar ela, então ele pensava que a Molly iria viver. Mas no fim do filme, lá no avião, ela morre antes do Sam. Mas foi ele que trocou de lugar com ela também. E como o Sam sobreviveu, houve um efeito borboleta que talvez tenha colocado a Molly na lista da morte por conta da presença do Sam. Ou ela estava lá o tempo todo, só a gente que não viu, tipo aquela música da Pitty. Então esses questionamentos e debates são muito legais. E eu sei que esse debate vai vir aqui nos comentários também, galera, então comentem bastante. Só acho que eles demoraram bastante para descobrirem o plano da morte, assim como aconteceu lá no quarto filme. Mas aqui, pelo menos, o ritmo é muito bom, porque o filme se segura por conta do suspense bem construído no luto dos personagens nos dramas pessoais. Porque os personagens se conhecem e alguns deles também têm uma certa relação e afinidade entre si. Então o filme é muito character driven em várias partes desse filme. Então você fica vidrado mais nas histórias dos personagens, nos arcos dos personagens, vai acontecendo algumas mortes. Então não fica uma coisa muito lenta, igual uma Premonição 4 para eles descobrirem o plano da morte. Aqui demoram, mas há um suspense maior, há uma atmosfera muito melhor construída do que em relação lá em Premonição 4. E aqui também, galera, em Premonição 5 eu gosto bastante da abertura. Assim, é uma das melhores aberturas da franquia, com os objetos icônicos da franquia também, vários outros objetos sendo arremessados na tela e vidros se quebrando. Por mais que seja exatamente um efeito 3D clichê, ele não incomoda porque ele funciona também em 2D. O estilo dele funciona também em 2D. Então você assiste o filme e não incomoda tanto assim quanto em relação à Premonição 4. Que, se você assistir em 2D, perde bastante o impacto daquelas cenas que vão assim, jorrando as coisas para cima da tela. E o 3D usado durante o filme é muito melhor do que no 4, porque aqui, por mais que tenhamos esses objetos jogados na tela, também temos o uso artístico do 3D, que é trazer a profundidade das cenas. Esse filme foi filmado em 3D com câmeras profissionais para esse efeito, ou seja, é um 3D nativo e não convertido, o que mantém a qualidade do efeito. E a música de abertura também é muito boa. Que, aliás, a trilha sonora desse filme é uma das minhas favoritas. Com finalmente aqui temos o retorno da música da morte, no 4 não tem isso. O Dust in the Wind. Mas que, infelizmente, né, toca muito pouco no filme e poderiam ter explorado bem mais essa música da morte. Eu acho que em Premonição 3 foi o único filme que realmente explorou e usou a música da morte em pontos-chave do filme. Aqui, Dust in the Wind é usado pelo menos 3 vezes. Uma no início, antes do acidente inicial, uma quando o Sam tá entrando no avião, ele coloca os fones de ouvido, e uma no bar ali onde o Nathan acaba morrendo. Então é muito pouco utilizado. Agora, Premonição 3 usou a música da morte em vários pontos extremamente estratégicos e foi o melhor que utilizou essa música da morte. Mas aqui, pelo menos, né, nós voltamos com a essência da franquia, com a atmosfera mais sombria, pesada, macabra, paranoica, com a presença constante da morte, principalmente naquela massa escura que aparece antes das mortes. E falando das mortes aqui, elas são muito boas, cheias de suspense, assim, e a minha favorita, com certeza, foi a da Candace. Gente, que cena é essa? Sério, tipo, te deixa muito aflito. Tensão, assim, do início ao fim. Será que ela vai pisar no prego, não vai pisar? Ela vai ser eletrocutada, não vai ser eletrocutada? O que vai acontecer? E no final, simplesmente, é chocante. Nossa, realmente, uma das melhores mortes da franquia. A execução foi absolute cinema do início ao fim. O elástico da sorte dela se arrebentando, o medo, o desconforto dela em fazer as acrobacias. Nossa, eu tô até arrepiada aqui, sério. Nossa, a gente sabe que vai dar errado e tadinha. Ela morre daquele jeito extremamente bizarro. Agora, a morte do Isaac também brinca com esse suspense do efeito dominó. A da Olivia, nossa, me marcou demais. Porque eu fiz essa mesma cirurgia refrativa e eu ficava lembrando dessa cena o tempo inteiro.
Então, parabéns, Premonição, você realmente consegue nos traumatizar na vida. Só que essas duas mortes aqui, do Isaac e da Olivia, eu não gostei muito da finalização das mortes, que acabou ficando algo muito cômico, sabe? Não tinha necessidade do olho da Olivia rolar no asfalto e ser atropelado, galera. Às vezes, menos é mais. Perde um pouco o impacto chocante e vira motivo de riso no final. As outras mortes são legais também, mas caem naquele fator surpresa. Do nada, que também temos na franquia ali, né? A morte acontece do nada, a gente até se surpreende ali. Mas uma coisa que eu percebi bastante aqui é que as mortes nesse filme acontecem muito por negligência humana também. Não só algo realmente sobrenatural. Por exemplo, na morte ali do Isaac, onde a mesa da massagem não foi reforçada o suficiente. E também a moça lá deixa incenso perto de uma toalha com álcool. E ainda coloca o celular dele perto de uma vela, que o celular poderia vibrar e jogar a vela no chão e causar um incêndio, que é exatamente o que acontece. Mas para mim, sim, o pior caso de negligência foi o da Olivia. Gente, não é assim que uma cirurgia refrativa funciona. Eu fiz, eu posso falar. Não pode deixar o paciente na mesa de cirurgia sozinho, com a máquina ligada, e ainda nem vestiu uma roupinha de cirurgia, não pingou nenhum colírio anestésico, não inseriram os dados completos do paciente, ainda nem higienizaram direito a mesa e até mesmo o próprio paciente, gente. Tudo errado. E ainda o vidro não é reforçado e ela cai do prédio. Sério, dava um lindo processinho aí, viu? Então, assim, por mais que tenha um fator sobrenatural, aqui parece que é muito mais erro humano do que nos outros filmes da franquia. E, obviamente, a morte vai se aproveitar disso. Aqui também temos o retorno de Tony Todd como William Bloodworth, que mais uma vez fala por meio de charadas e mais uma vez ensina um novo método de escapar da morte. Matar alguém e ficar com a vida que resta dela. E aqui, obviamente, vai gerar um grande conflito humano, em que o Peter, desesperado em sobreviver, passa dos limites morais e pretende tirar a vida de alguém. E escolhe, então, a coitada da Molly, que é amiga dele e namorada do melhor amigo dele também. Então, assim, ele fica consumido pelo luto, pela perda da Candace e também pela raiva e negação. Ele acaba tomando medidas drásticas e temos a ótima cena da luta no restaurante, que tem muito suspense. Cena muito boa, galera, muito boa. E adiciona mais camadas ao filme, porque aqui temos dois vilões, a própria morte e o Peter. Então, mais um fator humano na jogada. E claro que esse conflito do Peter também leva à reflexão. Vale tudo para sobreviver? O que o ser humano se torna num ato de desespero? Será que o Peter já tinha essa tendência ou enlouqueceu de vez ao não saber lidar com a perda? Além do Peter também, nós temos o Nathan, que foi capaz de tirar a vida do Roy, aproveitando de uma situação. Mas assim, claro que a morte não dá ponto sem nó e no fim das contas, nem funciona. Todo mundo acaba morrendo do mesmo jeito. Então, nesse filme, nós temos um fator humano além do sobrenatural. É o filme mais humanizado de todos, o que dá também um frescor e uma novidade para a franquia. Claro também que o melhor fica para o final, com a surpresa inesperada de que esse filme, na verdade, é um prelúdio. Se passa antes do primeiro Premonição, em que Sam e Molly embarcam no voo 180, o mesmo de Alex e os seus amigos. E depois que a gente reassiste ao filme, podemos perceber que o filme dá várias dicas que não prestamos muita atenção, como, por exemplo, os celulares dos personagens bem antigos, a turma de atletismo de Candace com uma faixa lá dos anos 90, a viagem para Paris, obviamente, com Sam, que vai trabalhar numa franquia no Le Café 1081, que é o restaurante lá no final de Premonição 1, e muito mais, galera. Isso aqui é assunto para o vídeo de easter eggs. Esse final foi chocante e fecha um ciclo com o Sam morrendo da mesma forma que o Alex morreu na Premonição. E ainda gera aquele debate sobre a Molly que eu falei para vocês lá no início do filme. Então, os créditos finais também são muito bons, com a contagem regressiva e as grandes mortes da franquia também em 3D. Galera, o filme realmente é muito bom e depois o final amargo de Premonição 4
traz a franquia de volta ao eixo com o retorno da essência e da atmosfera da franquia. Pena que com o fracasso de bilheteria por conta do hate que Premonição 4 levou na época, tivemos que esperar 14 anos para um sexto filme. Mas pelo menos a franquia tinha fechado um ciclo e finalizado com chave de ouro até o seu grande comeback. Engraçado, né, galera, assim, percebendo que os melhores filmes da franquia, na minha opinião, são os ímpares 1, 3 e 5. E o que vocês acham de Premonição 5? Gostam? É o favorito de vocês? Não gostam tanto assim? Mas, galera, ó, eu acertei que vocês já deram um like nesse vídeo, já se inscreveram aqui no canal. Se não, essa aqui é a chance de vocês para não perderem o Esquenta Premonição, com muitos vídeos dessa franquia aqui no canal, e depois a gente vai passar para um outro Esquenta que espero que vocês gostem bastante também. Então, muito obrigado, galera, até os próximos vídeos, isso se ainda estivermos vivos. One by one, death comes for them all.